Eu contei para vocês, acho que eu já compartilhei para vocês, que essa palavra acabou se transformando num livro, ficou pronto. E isso que eu vou falar hoje, na verdade, acabou ampliando para algo bem mais extenso. Mas eu queria falar primeiro para quem não ouviu e poder retomar ou partir do mesmo ponto. Eu quero fazer só um resumo do que é Engenharia da Graça. A palavra que o Senhor me deu quando eu fui convidado para ministrar numa escola sobre graça lá em Curitiba. Essa palavra, ela traz um paralelo de todos os exemplos de construção na Bíblia com o que é a construção que Deus está empenhado em fazer ao longo das eras. Então a palavra de Deus nos diz que Paulo certa vez explica em uma de suas cartas que ele, como sábio ou como perito arquiteto, lançou os fundamentos. Quando Paulo usa a palavra perito arquiteto, a palavra original que ele usa para essa expressão é a palavra arquitecton. Só que a palavra arquitecton, quando traduzida para o português nos dias de hoje, ela não remete a arquiteto. A palavra arquitecton que Paulo usa está mais relacionada à palavra engenheiro, administrador ou supervisor de uma obra. O arquiteton, na época de Paulo, não era o cara que desenhava, era o cara que administrava, o cara que supervisionava a obra. Amém? E daí depois, quando nós vamos a Hebreus, nós vemos uma palavra que fala que Deus, que é o grande arquiteto e edificador de uma grande obra, daí a palavra usada para Deus como arquiteto é a palavra teknits. É diferente da que Paulo usa. E a palavra teknits está ligada à figura do arquiteto nos dias de hoje. De fato, é o cara que faz o projeto, é o cara que concebe a obra, é o cara que faz o desenho. Então Deus está falando, o desenho é meu. E fala assim, e Deus é o arquiteto e o edificador, ou seja, Deus é o responsável pelo desenho e é Ele o mesmo que executa essa obra. Ou seja, Paulo consegue falar com clareza qual é o nosso papel. Nós somos supervisores, administradores ou engenheiros. E Deus concebeu toda essa obra porque Ele fez o desenho e é Ele que constrói, é Ele que põe a mão na massa. Ou seja, nós não temos nenhuma obra a executar, nós não fazemos nada, quem faz é o Senhor. E qual é essa obra? No Antigo Testamento, ela aparece em sombras. Nós vemos a construção da arca, nós vemos a construção do tabernáculo, nós vemos a construção do templo, e em todas essas obras Deus sempre manteve o seu papel de arquiteto. Ele nunca abriu mão de apresentar o projeto detalhadamente. E ele usa uma palavra em todas essas construções ao longo da história, que é a palavra exatidão. Faça exatamente conforme lhe foi ordenado. Faça exatamente aquilo que E Deus sempre usa a palavra exatidão, porque se existe uma coisa na obra de Deus, é a palavra exatidão. Todo o trabalho de engenharia é um trabalho de exatidão, por isso nós chamamos de engenharia de ciências exatas. 1 mais 1 na engenharia não pode ser mais ou menos 2, é 2. Ou seja, ou nós sabemos aquilo que Deus está construindo, ou nós podemos atrapalhar aquilo que Ele está fazendo. Ele é o arquiteto, Ele é o construtor, e nós somos os supervisores. Nós somos os administradores. Nós contribuímos e somos colaboradores de uma obra que não é nossa. Porque essa obra que no Antigo Testamento era simbolizada pela arca, pelo tabernáculo e pelo templo, no Novo Pacto, ela vem à realidade. Aquelas sombras apontavam para uma obra que aconteceu e está acontecendo, que se chama igreja. Hebreus capítulo 12 diz que nós já chegamos ao Monte Sião, a santa cidade, a igreja do Deus vivo, essa obra espiritual que só pode ser edificada por Deus, mas ela tem um protocolo de construção, ela tem uma exatidão, e Deus aponta na sua palavra em Efésios 4:11 a maneira que ela pode e deve acontecer para que ela chegue à estatura e à plenitude perfeita. Efésios 4:11, Deus deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para
a grande obra que é a igreja, da edificação de Cristo em nós, até que todos nós alcancemos como um edifício a estatura de Cristo. Ou seja, os 5 ministérios, eles não podem ser supridos, mudados, transformados. Não pode se haver um vazio apostólico, profético, porque senão essa obra, que é uma obra de precisão e exatidão, não ocorre. Você não tem amadurecimento e aperfeiçoamento sem que você esteja sujeito ao desenho do arquiteto. Então, todas as vezes que a igreja sai desse desenho, é uma igreja que não consegue conduzir as pessoas a uma estatura de maturidade. O que nós vemos hoje na nação, um volume de gente se convertendo, mas permanecendo na sua infância na fé. E nós temos como responsabilidade voltar ao desenho de Deus, ao desenho que foi concebido desde a fundação do mundo, para que nós possamos cumprir o projeto de Deus, que a criação anseia pela manifestação disso, do que? Dos filhos, uios. O que são os uios? Os filhos que chegaram à estatura de Cristo, pessoas maduras. Então nós só cumprimos o nosso papel como igreja quando nós nos permitimos ser conduzidos por Ele, de acordo com o seu desenho. Essa foi resumidamente a palavra que nós falamos no último aljava, amém? Deu para recapitular para quem não tinha ouvido nada, e nós vamos partir daqui hoje. Eu quero falar então, dentro do processo de construção, do perigo das mesclas. Se a engenharia da graça, eu não entrei muito hoje no assunto da graça, né? A graça é como se fosse a tecnologia construtiva usada por Deus ao longo dos séculos. Tecnologia é algo que avança, tecnologia é algo que amplia. O sistema de construção de Deus hoje, a obra é a mesma, mas o sistema foi crescendo. A amplitude da visão aumentou. Qualquer obra de construção ao longo da história, você vê que ela é construída de forma mais precisa. E hoje a igreja precisa, a igreja necessita dessa precisão, porque a nossa visão se tornou mais ampla. Quando os apóstolos receberam a visão, os 12 receberam a visão da igreja, eles não tinham dimensão do que era. Essa dimensão ela foi crescendo, tanto que Paulo tem uma dimensão maior do que aqueles que receberam. E nós precisamos hoje, nós temos a responsabilidade de ter uma dimensão mais ampla, porque Deus ele foi se revelando e a tecnologia da graça é crescente ao longo dos anos. Nesse processo de exatidão, existe algo na engenharia que se chama excentricidade. Para quem já fez técnico edificações, quem é mestre de obra, quem é pedreiro já deve ter ouvido isso. Excentricidade é o atributo de um pilar fora do centro. Se você tem um pilar fora do centro, você tem um pilar que tem uma excentricidade. Se você tem um pilar deslocado 1 centímetro do seu eixo, você tem que fazer um cálculo para avaliar se esse deslocamento de 1 centímetro não pode comprometer toda a obra. Isso se chama excentricidade. Algo que não está exatamente no centro da onde deveria estar. Desvio de centímetros. E nós muitas vezes estamos conduzindo ou administrando essa obra que não é nossa, fazendo tantas concessões, como se nós olhássemos e falássemos assim: não tem problema, são só alguns centímetros. Pode ser que aquilo que você está participando da construção já está comprometido há muito tempo, já está correndo o risco de demolir há muito tempo, porque está fora do centro, falta exatidão. Sabe, a gente tem tratado como pecado, a nossa mentalidade evangélica religiosa trata o pecado como algumas coisas que nós classificamos como pecado na nossa mente. Se a palavra pecado na sua origem significa errar o alvo, a falta de precisão na construção está muito mais ligada a pecado do que aspectos morais, do que comportamento moral. Então você vê um pastor que se torna legalista porque consegue colocar uma camisa de força e dominar os seus instintos, porque ele não nasceu de novo.
mas está fazendo uma construção totalmente pessoal e fora do centro. Sabe o que é construir fora do centro? É errar o alvo. Sabe o que é isso? É pecado. Então não é tão simples assim construir do jeito que você quer. O reino de Deus não é um puxadinho. O reino de Deus não é uma construçãozinha. O reino de Deus não é aquela obra que você faz no quintal da sua casa, que você fala, não precisa nem de projeto, eu faço mesmo, contrato um pedreiro. Nós estamos tratando a igreja desse jeito, porque nós não temos a dimensão do que é a obra de Deus. Ela não é nossa, nós não temos direito de interferir, nós não temos direito de achar que sabemos. Nós estamos vivendo dias onde nós precisamos de especialistas, de engenheiros da graça, que saibam a responsabilidade de se construir com exatidão. Outra coisa que precisa haver nesse processo para que nós não venhamos a corromper essa construção se chama pureza. Repita comigo, pureza. A pureza no material utilizado. Quantos aqui se lembram de uma situação que aconteceu no Rio de Janeiro? Sérgio Naia, um condomínio de prédios que desabaram. Vocês se lembram disso? Você sabe o que encontraram no concreto da estrutura daqueles prédios? Conchinha. Os caras usaram areia do mar para construir. Os caras mesclaram a pureza do material que você precisa com concreto com a areia da praia, que era mais barato. Sabe, ele conseguiu construir com esse material mesclado? Conseguiu. A obra ficou pronta? Ficou pronta. Ele vendeu bastante? Vendeu. Ele teve muito lucro? Teve. Alguém viu que havia com areia mesclada naquela areia durante muitos anos? Não, ninguém viu. Mas estava sofrendo um processo de corrosão por dentro que era invisível. Sabe, pode ser que você esteja caminhando e aparentemente as coisas estão dando certo. Ah, mas a igreja está crescendo. Você fala que eu estou fora do desenho, mas está crescendo. Crescimento não significa pureza nem centralidade na construção. Saul já tinha sido rejeitado por Deus há muito tempo e seguiu tocando a vida. O que aconteceu nesse prédio é que ele passou por um processo de corrosão interna. Quantos de nós estamos sendo corroídos por dentro porque estamos desalinhados, porque não temos pureza naquilo que fazemos? Quantas palavras são ministradas do púlpito através de transmissão de conhecimento que não estão alinhados com a verdade que trazemos por dentro? Quando nos falta pureza, meus irmãos, quando nos falta pureza, quando nós não temos alguém com quem nós abrimos o nosso coração e expomos a nossa nudez, quando nós caminhamos com coisas escondidas e achamos que ninguém está vendo porque as coisas estão dando certo, eu quero te dizer que nenhuma construção desaba da noite para o dia. O dia que esse prédio caiu, eu me lembro que eu sentei com meu pai, que também é engenheiro, e a gente falou assim, cara, isso daí não aconteceu agora. Ou você teve um erro de cálculo, ou você teve uma desobediência na execução ao que foi projetado, ou você tem problema no material. Mas não deu outra. Aonde nós e como nós estamos construindo? O que você está construindo e como você está construindo? Qual é o entendimento que você tem do que é a obra de Deus? Certa vez os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Senhor, o que nós podemos fazer para realizar as obras de Deus? Eles queriam fazer. O ativismo não é uma característica só nossa desse século. Naquela época eles também queriam se sentir amados através do que faziam. Eles queriam se sentir úteis naquilo que eles podiam produzir. E eles falaram, me fala o que eu preciso fazer. E Jesus responde para eles, a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Se eu creio, o crer não é confessar, o crer é ter uma confissão compatível com a minha prática. Eu creio e eu obedeço. Por isso, o que eu estou participando está alinhado com o tempo inteiro, com o desenho daquele que concebeu.
Romanos capítulo 11, versículos 5 e 6 diz assim: pois em nossos dias há um remanescente separado pela eleição da graça, porquanto se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse a graça, deixaria de ser graça. Quando nós falamos da graça como a matéria-prima que Deus usa, a graça é a própria natureza de Cristo, e se é Cristo que está sendo formado em nós, preste atenção, quando nós falamos de bênção apostólica, nós falamos assim, ó, aquilo que você fala de forma automática quando acaba o culto, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre vós, amém. O amor de Deus, nós estamos falando da natureza de Deus, amém? Deus é amor. Quando nós falamos assim, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando da natureza que Ele imparte. A natureza de Cristo é a graça. E a comunhão do Espírito, que a principal característica do Espírito é comunhão. É o Espírito que nos torna um. É no Espírito que nós somos um. Então, quando a gente fala da graça de Cristo como a natureza de Cristo, nós precisamos entender que graça é exatamente a matéria-prima utilizada nessa obra que Deus está fazendo, porque a obra de Deus é formar Cristo em nós. Amém? Então, se a graça é a matéria-prima, é essa areia que tem que ser pura, eu não posso misturar nada nessa matéria-prima. E uma das coisas que Deus se incomoda demais é quando eu quero acrescentar à graça alguma coisa. Eu dou uma melhoradinha na graça. Cara, se a graça é a própria pessoa de Cristo, se o pai semeou o filho porque ele quer colher o filho, ele não permite que você ponha a mão naquilo que ele colocou como matéria-prima. Porque a graça é uma semente incorruptível. E sabe o que acontece quando você coloca a mão nisso? Você corrompe o que é incorruptível. A graça é essa areia que não pode ter mescla. É a matéria-prima que Deus trabalha. E sabe o que ele fala? Não coloque as tuas obras na graça. Não tente fazer algo para acrescentar aquilo que foi consumado. A palavra de Deus diz que Cristo está assentado acima de principados e potestades. A palavra assentado significa consumei uma obra. Todo o trabalho de sacerdócio no antigo pacto era realizado de pé. Porque toda vez que alguém está de pé, significa o trabalho é contínuo. Quando você se senta, dá uma analogia do que é o trabalho, acabou. E sabe o que mais? A Bíblia fala, nós estamos assentados com Cristo, acima de principados ou potestades. Não significa que a tua obra pode interferir em nada. Você precisa se apropriar dessa posição. A obra é dele, o desenho é dele. Mas nós queremos ser aceitos por obras. E a obra, ela interfere na graça. Sabe, cada vez que alguém chega na igreja, você quer colocar alguma coisa para ela cumprir, para ela se tornar apta, isso é interferir na graça. Eu vou falar uma coisa que nem estava escrita aqui, que quando eu estava preparando o livro, o Senhor me mostrou. Toda a construção do antigo pacto era uma sombra para o novo. Quando a arca foi construída, Deus deu uma instrução a Noé: impermeabilize a arca por dentro e por fora. Noé, para que a arca possa sustentar, suportar, para que ela possa produzir salvação, ela precisa ser impermeabilizada por dentro e por fora. Passa betume por dentro e passa betume por fora. Eu não sei se você sabe, mas na construção civil existe uma coisa que depois que ela é concluída, ela é intocável, se chama impermeabilização. Se você faz uma impermeabilização de manta asfáltica, que é um dos sistemas de impermeabilização, sobre uma laje, e depois vem um pedreiro cortar alguma coisa e corta a manta, ele destrói tudo que foi feito. A manta, toda a impermeabilização depois que é feita, ela não pode ter interferência, porque senão você danifica, você produz infiltração. Você acaba com a função de ser da impermeabilização. Uma impermeabilização, depois de concluída, não pode ser tocada. Quando Deus fala para Noé, passe betume por dentro e por fora, Ele está falando impermeabiliza. Ou seja,
depois que você fizer isso, não toque. Sabe, quando eu olhei isso, eu falei, cara, deixa eu ver o que significa betume. Sabe o que significa betume no original? Quando você traduz a palavra betume que está escrito na Bíblia, a palavra betume significa redenção, reconciliação, significa o efeito produzido pelo sangue de Jesus. Sabe o que a aca e o betume simbolizam? Depois que a obra foi consumada, você não pode interferir. Não queira acrescentar algo para achar que você se tornou útil. Não queira acrescentar meritocracia à graça. Porque a graça, ela é de graça para mim, mas ela custou muito para alguém. O problema da graça é que ela sempre custou algo para quem? Para quem deu, não para quem recebeu. Recebemos de graça algo que já foi feito anteriormente. Então, todas as vezes que nós acrescentamos algo à graça, nós estamos tirando a pureza da construção. Nós estamos interferindo na construção. Todas as vezes que nós achamos que é pelo fazer que nós nos tornamos aceitos, que nós podemos melhorar por aquilo que fazemos. E meus irmãos, eu poderia acrescentar uma série de coisas que nós utilizamos como verdadeiros bezerros de ouro no mundo gospel, que na nossa crença religiosa podem nos melhorar. Tem gente que acha que o tanto que sobe ao monte para orar consegue aperfeiçoar quem você é, que o tanto que você jejua consegue te santificar. Sabe o que é isso? É acrescentar algo numa obra consumada. Apóstolo, mas você está falando que eu não devo orar? Você está falando que eu não devo jejuar? Não, não foi isso que eu disse. Eu não estou falando contra a oração, contra a leitura da palavra. Eu estou falando o seguinte: quando você na sua mente entende que o quanto você faz o torna mais santificado que o outro. Se você quiser fazer, amém, irmão, glória a Deus, mas isso não vai te tornar mais santo que ninguém. Não são as nossas práticas, foi a prática do Senhor. Se nós não ajustarmos a nossa visão do que é a igreja, nós vamos continuar fazendo o que nós não fomos chamados para fazer. Por isso que esse texto mostra que a administração da graça dentro dessa pureza e exatidão é trabalho para um remanescente. Porque numa obra, se você entrar num prédio hoje que está sendo construído, você vai ver, pelo menos ao longo das empresas que eu trabalhei na vida, tinha uma hierarquia da cor dos capacetes. Capacete verde era de carpinteiro, capacete azul era de pedreiro, capacete branco era de engenheiro e mestre de obra. Então você chegava na obra, capacete vermelho era de servente de pedreiro. Você chegava na obra, você olhava aquele prédio enorme com 500 funcionários. Tinha uma pancada de capacete vermelho, um monte de capacete azul. E você ficava buscando, você achava um ou dois capacete branco, que era o engenheiro e o mestre de obra. Sabe, quando eu olho aqui o remanescente da graça, parece que eu estou olhando essa construção. Porque quando você olha uma obra, quem entende o que está acontecendo é o engenheiro e o mestre. Os outros, cara, se eu perguntar para um pedreiro, para um servente que está transportando um carrinho de massa de um lado para o outro, e perguntar para ele, cara, que prédio que está sendo construído aqui, o que vai ser? Ah, sei não, só mandaram eu carregar esse carrinho de massa daqui para lá. O cara não tem a visão maior, ele tem a visão daquilo que ele está fazendo, você está entendendo? Às vezes nós estamos como igreja trabalhando dessa forma. Nos transformamos em executadores de tarefas sem compreender o todo. Isso nos arranca, isso nos faz correr o risco de entrar num ativismo que não produz nada. Então, o Senhor está falando assim, é sempre ao longo de toda a história, aonde a construção existiu, foi um remanescente que sobre o que é administrar a graça. Os olhos de Deus nessa obra nunca teve nas grandes movimentações, mas naqueles que compreenderam o que estava acontecendo nessa obra, para que pudesse se transferir de geração para geração. Olha, eu trouxe até aqui, segue daqui para frente, e o que está sendo feito é isso. É isso
que mantém a obra de Deus sendo construída dentro do projeto. Um remanescente da graça que Paulo diz a Romanos. E Paulo batalhava por isso, irmãos, porque ele trazia Cristo e os judeus queriam a circuncisão. Nós queremos Cristo, mas nós queremos a circuncisão. Hoje nós vivemos as mesmas realidades. A palavra diz que não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. E a gente insiste ainda com o óleo de Israel, com o batismo no Rio Jordão, com as práticas judaicas. O judaísmo, não Israel, mas o judaísmo acabou em Cristo. E por que nós como igreja insistimos com a estrela de Israel? Insistimos, se deixar a cara está pregando de kippah. Porque a gente acha que isso dá uma pegada espiritual. Não tem nada de pegada espiritual, é mescla. Nós não temos nada com o judaísmo. Nós podemos entender o trabalhar de Deus com a nação de Israel, mas não com a religião judaica. Hoje parece que se tornou bonito você acrescentar vocabulário judaico, você aprender com os rabinos têm que aprender com a gente. Nós somos a igreja, irmão, as coisas estão invertidas. Mas então, qual é o papel deles hoje? O papel deles é ser igreja, porque a igreja é de gentios e judeus. Eu tenho 1 minuto para terminar. Eu quero falar dentro dessa construção do ministério profético, que é o que nós vamos ver ativo agora. Quando você entra num escritório de obra, você sabe que toda obra tem um escritório de obra ali, que fica o engenheiro, que fica o mestre. Você sempre vai ver na parede um papel colado que se chama cronograma físico-financeiro. O que é o cronograma físico-financeiro? Normalmente é um gráfico de barras, que na coluna vertical tem todas as atividades que têm que ser feitas, e na horizontal tem os meses. Então você olha na vertical e fala assim: fundação, estrutura, elétrica, hidráulica, alvenaria, azulejo, tem todas as atividades da obra aqui. E na horizontal, janeiro, fevereiro, março, abril. O engenheiro da obra, se lembrem que nós somos engenheiros da graça, amém? Quando o servente, quando o pedreiro entram no escritório, eles olham para aquele cronograma, eles não entendem nada. Quando o engenheiro olha, o engenheiro sabe exatamente qual é a próxima etapa da obra e o que ele tem que se preparar agora para a próxima etapa. Quando o engenheiro olha, ele sabe daqui 3 meses qual é o material que ele tem que comprar hoje, porque ele vai precisar daqui 3 meses, porque ele sabe qual etapa vai começar dentro do tempo. Dentro da engenharia da graça existe algo que sempre foi necessário ao longo do tempo nessa construção, aonde os 5 ministérios são uma ferramenta, e dentro dos 5 ministérios, o ministério profético é esse engenheiro de planejamento que consegue olhar as estações e equipar a igreja para falar: se prepara, nós estamos entrando nessa estação. O ministério profético é aquilo que traz para a igreja um sentido de tempo e modo de como você se movimenta hoje para alcançar algo ao longo do tempo. O ministério profético é o que te arranca de uma visão limitada e consegue te fazer enxergar o todo. O ministério profético te traz precisão nas estações, mas ele traz algo além disso. Porque o ministério profético, ao mesmo tempo que ele lê as estações, como a tribo de Isacar no Antigo Pacto, ele também consegue trazer precisão, porque o ministério profético ele pode ser comparado a um prumo. Eu não sei se você sabe, mas cada laje que se concreta de um edifício, vamos supor que você levantou a primeira laje, tem 3 metros de altura. Na hora de concretar, o mestre de obra vai lá e tira o prumo de toda aquela forma de madeira para ver, deixa eu ver se está tudo aprumado para poder jogar o concreto.
Quando ele vai para a segunda laje, agora nós estamos com 6 metros de altura, ele não pensa assim, eu já tirei o prumo lá, agora toca desse jeito. Por quê? Porque você pode ter um desvio do prumo em qualquer etapa da obra. Eu já tive obras que eu cheguei quando estava na 8ª laje, eu falei, está fora do prumo. O mestre bateu para mim comigo, falou, não está. Eu falei, bota o prumo. Estava quase 5 centímetros fora do prumo. E nós já estávamos no 8º andar. O prumo é essa visão profética que fala para você em qualquer etapa que você esteja vivendo. Você precisa alinhar, está fora. Uma igreja sem visão profética, ela pode estar construindo fora do prumo há muito tempo. Você já está quase como a Torre de Pisa lá na Itália e não percebe. Porque não tem uma visão profética. Porque está limitado dentro de uma visão religiosa do que é a igreja. Essa construção é uma construção invisível, irmãos. Você não vê com seus olhos naturais. Por isso que nós precisamos ser equipados com o ministério profético. Tudo que você vê e que te faz olhar para aquilo que você está construindo e falar, que tremendo tempo que nós estamos vivendo para a igreja. Deixa eu te perguntar isso nessa manhã para finalizar. Qual é o seu padrão de avaliação se a igreja aonde você está indo bem ou mal? Todo padrão visível é corruptível e ineficaz. Nossa, domingo o cara não tinha uma cadeira vazia. E a palavra, eu vi que as pessoas se alegraram. Pessoal, eu vejo pastores falando isso ainda, irmãos. Nossa, que tremendo. Todas as cadeiras estavam cheias. Todo mundo saiu feliz. Sinal que uma palavra precisa para a tua alma. A pessoa se alegra. Se isso for parâmetro, e o nosso parâmetro não for, daí você fala assim, apóstolo, mas o culto não pode estar cheio, as pessoas não podem estar felizes? Pode. Não tem problema. O problema é quando isso é o seu parâmetro de análise. Quando você não tem uma visão profética. E o que a visão profética te traz? Uma comparação do desenho que o pai concebeu como arquiteto e daquilo que você está fazendo. É o prumo que vem e fala assim, está fora. Se está fora, não está legal. Ah, mas está tão bonito, está tão gostosinho, está tão legalzinho. Isso são suas emoções, são suas sensações, que só atrapalham. A igreja é uma construção invisível. E se você não entende a igreja, você não vai entender os processos que você vai passar na sua vida. Eu quero terminar com isso, meus irmãos, porque hoje está se tornando quase que uma vaidade falar quantas pessoas você cuida. Eu não sei se vocês sabem a responsabilidade do que é paternidade. Não é rede de cobertura ministerial. Paternidade não é discipulado pessoal. Paternidade não é você se ligar a alguém que você tem afinidade. Porque a afinidade acaba. Pensamentos iguais se divergem em algum momento. Paternidade é uma conexão no espírito, aonde Deus te coloca ligado a alguém que se torna uma voz profética na sua vida. E você tem um prumo o tempo inteiro falando para você sim ou não. Ninguém quer isso hoje em dia. Todo mundo quer caminhar sozinho. Todo mundo quer fazer do seu jeito. Houve muita discrepância na compreensão do ministério profético e do que é paternidade. Agora, quando nós entendemos com precisão, nós começamos a perceber a responsabilidade do que é ser pai, do que é cuidar de gente. Nós não temos mais direito de entrar nas nossas caverninhas da vida, justificadas pelos nossos problemas pessoais, porque a obra de Deus não pode parar nos nossos problemas. Daí você fala assim, mas você não sabe o que eu estou passando, apóstolo. Não sei, mas eu sei o que eu estou passando. Eu aconselhei algumas pessoas a semana passada que eu expus para elas o que eu estava vivendo. O que aconteceu comigo no dia que a conferência começou na quinta-feira. Foi um dos momentos mais intensos da minha vida nos últimos 5 anos. E eu sentei para ouvir um filho na minha frente, com todos os seus problemas, as suas dificuldades. Eu pensei umas 10 vezes em ligar para ele e falou, cara, não vem que eu não tenho condições de te ouvir. E o Senhor falou assim, você não tem esse direito.
E a sensação que eu tive é que a maneira que eu ia ouvindo a Ele, o Senhor ia me restaurando por dentro. Nós perdemos direito. Nós perdemos direito à nossa vida. Quando Paulo fala não vivo mais eu, ele não estava fazendo um joguinho de palavras. Eu estou vendo uma geração muito frágilzinha, muito mimizenta. Ai, mas é que não dá o que eu estou passando. Sabe por que não dá? Porque está passando sozinho. Eu não sou nenhum super-herói que aguentaria o que eu estou passando se eu não tivesse o corpo de Cristo, se eu não fosse parte de um corpo. A equipe profética dessa casa, quantas vezes uma palavra profética, uma mensagem, a Camila me manda, Kiko, eu recebi essa palavra da equipe profética, quantas vezes sustentado pela voz do Senhor. Nós não podemos parar, irmãos, mas nós precisamos saber para onde nós estamos indo, porque as circunstâncias não dizem respeito ao que nós somos, elas só são passageiras. Nós estamos passando, e quando nós sabemos para onde nós estamos indo, nós não paramos. Nós não paramos no meio delas. Mas para isso nós precisamos ser proféticos.